Olá a todos, meu nome é Eric. Eu sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FANOL. E hoje nesse vídeo eu pretendo trazer para vocês como que a gente pode montar um índice de busca utilizando o Apache Solr. Ok? O Apache Solr, a gente pode fazer o download dele simplesmente clicando aqui em Download e seguindo os passos a gente pode baixar um arquivo zip. Tá ok? A gente vem aqui em nesse link aqui que ele vai disponibilizar pra gente. Ele vai fazer o redirecionamento para cá, para essa página. Então, clica aqui, selecione o zip, faz o download. No download, você apenas vai descompactar esse arquivo zip e vai colar o resultado em alguma pasta da sua preferência, uma pasta que você tenha um fácil acesso. No caso aqui eu fiz o download e eu coloquei no meu disco C. Então, bem aqui está o Apache Solr. Bem, para nós criarmos o índice, eu vou utilizar aqui um dump de memória do Wikipedia, que é o dumps wikimedia.org. Eu vou deixar na descrição o link. Aqui a gente pode vir aqui em Database Backups e escolher o que a gente vai querer, que a gente vai poder baixar aqui. Tá ok? Certo. Tendo o Solr e tendo os dumps de memória, a gente vai poder fazer a indexação das páginas para a gente poder fazer uma busca posterior. Bem, a primeira coisa que nós podemos... A primeira coisa que nós devemos saber é o que é o Solr, okay? Antes de nós iniciarmos a construção do índice. Bem, o Solr ele é uma plataforma de busca, certo? Desenvolvida pelo Apache Foundation, que utiliza outras ferramentas do Apache como base, como por exemplo o Apache Lucene e o Apache Zookeeper. Ok? Voltando na página do Solr, a gente pode ver aqui algumas features que fazem do Solr uma ótima ferramenta de busca. O Solr, mais que uma ferramenta de busca, ele é uma plataforma de busca, porque ele nos oferece ferramentas de, por exemplo, escalabilidade, ok? Ferramentas de monitoramento, ferramentas de otimização de tráfego, uma interface compreensiva, uma indexação próxima ao tempo real, o famoso Near Real Time, ok? Ele nos permite estender a sua arquitetura adicionando plugins. Nós podemos criar o plugins através da documentação que ele nos oferece. E também nós podemos utilizar plugins de terceiro. Ok? Sendo assim, ele também possui uma poderosa extensão. Essas são algumas das features que tornam o Apache Solr uma excelente ferramenta de busca. O funcionamento, certo? O Solr ele funciona basicamente como uma estrutura de indexação. Obviamente que ele tem uma escalabilidade muito grande, ele possui ferramentas que vão agilizar a busca, mas em essência ele é uma ferramenta de indexação. Ele vai facilitar a nossa busca por meio da indexação. E o índice,
ele é criado com base em uma base de dados. Então, há uma extração de dados dessas bases de dados e esses dados são transformados e são carregados no índice do Solr. Tendo isso em vista, que o Solr é uma ferramenta de indexação, que ele extrai dados de uma fonte de dados, nós podemos iniciar a nossa criação de um índice. Para facilitar o trabalho, eu criei aqui esse roteiro que a gente vai seguir para criar a indexação das nossas páginas. Para criar a nossa página, a nossa indexação de páginas, eu estou utilizando o arquivo XML, tá ok? Que é o formato que o Wikipedia disponibiliza para a gente fazer o download. Bem, a primeira coisa que a gente deve fazer é lembrar de onde a gente instalou o nosso Apache, ou seja, onde a gente colou a pasta. No meu caso, eu colei aqui no meu disco C. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é abrir o CMD, tá ok? Então, eu vou ir pro meu local de download, certo? /Solr. Ok, dentro do Solr a gente vai iniciar o servidor. A gente inicia o servidor através do bin solr.cmd. Do meu caso, que eu estou utilizando Windows. Se você estiver utilizando Linux, você não precisa colocar o .cmd. Então a gente digita start. Lembrando que, como ele é uma ferramenta Apache, ele necessita do Java instalado e previamente adicionado na variável path. Ok, o server foi startado e a gente pode ver aqui qual foi a porta com que ele foi aberto. Aqui no caso a 8983. Essa aqui é a porta padrão. Geralmente ele vai tentar abrir por essa porta, a não ser que ela esteja ocupada. Então a gente pode acessar o ambiente administrativo do Solr aqui no navegador. Esse é o ambiente administrativo. A gente vai mexer um pouco nele mais tarde. Mas por hora era só para mostrar que o server startou. Se essa página apareceu dessa forma para vocês, quer dizer que o Solr startou corretamente. Voltando ao roteiro, quando a gente está trabalhando com o Solr e pretende criar um estrutura de indexação, a gente primeiro tem que criar um core. Um core, ele é uma coleção de documentos, ok? No nosso caso, os documentos que a gente vai utilizar são páginas, ok? Então, a gente precisa criar um core. E para criar o core, a gente pode ver aqui que é um create -c de core e um nome que a gente vai chamar, né, um identificador desse núcleo ou dessa coleção. Então, criando o atalho aqui, bin cmd create -c e o nome a gente pode chamar de Wikipedia.
ele vai nos dar um aviso aqui de cuidado, mas a gente pode ignorar por hora. Ele vai nos dar algumas outras informações que a gente vai voltar para ver isso daqui direitinho mais tarde. Primeiro, eu quero mostrar a vocês onde que ele cria esse core. Onde nós instalamos o Solr, a gente pode abrir a pasta, ok? E a gente vem em Servers, Solr, e pode ver aqui estão os meus núcleos que eu já criei anteriormente. E esse Wikipedia foi o que eu criei agora. Aqui dentro, na pasta config, a gente vai ver os principais arquivos de configuração do Solr. O primeiro que a gente deve olhar é o Solr XML. Esse solrconfig.xml ele é um arquivo de configuração que diz respeito ao funcionamento do servidor. Então é nele que vai ter o número de servidores que vão responder às solicitações. É nele que vai ter as URLs que vão ser as URLs que vão responder às solicitações do usuário. Então, tudo a respeito do funcionamento do servidor vai estar neste arquivo de configuração, o solrconfig. Esse managed schema, ele é o esquema, ele é a configuração que diz respeito à estrutura do índice. É nesse arquivo que mais tarde nós vamos criar os tipos de dados, os campos de dados, que vai descrever a coleção. O primeiro objetivo aqui era mostrar onde os nossos arquivos de configuração estão. Esses outros arquivos aqui a gente vai ver depois, no momento que a gente for utilizar eles. Tá ok? Então, esse é o primeiro objetivo. Mostrar onde estão os arquivos de configuração, mostrar onde fica localizado os nossos cores quando nós criamos. Outra coisa que eu quero mostrar também, voltando aqui na nossa página inicial onde a gente instalou o Solr, a gente entrando aqui na pasta bin. Esses são os softwares que vão nos auxiliar na construção do Solr. O Solr, ele tem uma biblioteca API na qual nós podemos configurá-lo, criar cores, configurar os cores, configurar como que esses cores vão se comportar, tudo através de REST. Então a gente pode utilizar uma ferramenta como o Postman para fazer requisições REST, para fazer essas configurações. Porém, o Solr ele nos oferece ferramentas que a gente pode utilizar de forma um pouco mais rápida do que o REST. Ok? Até porque algumas requisições REST é preciso que a gente mande alguns códigos JSON dentro como uma mensagem da requisição para que ele possa configurar de acordo com o JSON. Então, essas ferramentas que o Solr disponibiliza para a gente, esses scripts, que a gente pode utilizar nos prompts de comando, eles são uma excelente ferramenta para a gente iniciar a construção do nosso core. Então, essas ferramentas que ele disponibiliza. O primeiro que a gente utilizou aqui foi esse Solr CMD, tá ok? E outro que é bastante utilizado é o Post, que ele é utilizado para subir arquivos para o server. Mas a gente vai utilizar um outro método
para a gente subir arquivos. Então, voltando aqui para o prompt comando, depois que a gente cria o nosso core, ele nos dá um aviso. Esse aviso, ele nos diz que ele está utilizando a configuração padrão. Então, o config set padrão. Ou seja, ele está configurando lá o nosso Solr config e o nosso manage schema. Tá ok? Então, ele está configurando com a configuração padrão. O que quer dizer? Que ele abstrai para a gente toda a configuração inicial. Ele já cria para a gente essa configuração inicial. Porém, ele não recomenda essa configuração em um ambiente de produção. E para a gente adequar essa configuração a um ambiente de produção, ele nos dá essa URL aqui. Como eu falei, ele oferece uma API que a gente pode configurar. Então, aqui ele dá pra gente uma URL, tá? Uma opção "-d", caso a gente estiver utilizando o curl, certo? E aqui é o JSON que nós devemos mandar na mensagem. Esse "-d", ele basicamente indica a mensagem que vai ser executada. Então ele set property update auto create field files. Porque o que acontece? Quando nós criamos um core e ele é dado o default config, ele vai criar para a gente o que a gente chama de stateless. Ou seja, ele não tem um estado, ele não tem campos criados. A gente não definiu quais são os campos que vão compor esse conjunto. Então, o que ele vai fazer? Quando a gente subir o arquivo, ele vai ler o arquivo e vai tentar atribuir os campos do arquivo em algum campo do Solr. Porém, o Solr não tem nenhum campo. Então, se ele não conseguir encaixar nenhum campo do documento, ele vai criar um campo no Solr para poder encaixar esse documento. Ok? Então, esse é o stateless, né? Que é o padrão sem estado, que ele vai criando o estado à medida que vamos colocando documentos. Então, sempre que tiver um campo novo no documento e não tiver no Solr, o Solr vai criar. E isso é perigoso num ambiente de produção, mas no momento que a gente está criando a configuração, isso é perfeitamente comum e até útil. Então a gente vai deixar ele stateless por enquanto. Caso queira desligar, é só seguir a recomendação. Ok, ele diz onde que ele criou o core, eu já mostrei para vocês. E aqui ele dá o comando, né? Ele dá aqui a URL REST que ele enviou para criar o nosso core. Então percebe que ele fez uma requisição para o Solr no nosso servidor 8983 Solr admin cores, e ele mandou a seguinte ação: action create, um name Wikipedia, que foi o nome que a gente deu, e instance ID Wikipedia. Esse instance ID é onde que ele vai criar o índice. Tem algumas informações de retorno, que foi o tempo que levou para criar, e é isso. A gente tem um servidor levantado e a gente tem um core criado. Agora a gente vai seguir para configurar esse core de forma que a gente possa receber nossas páginas no índice. A primeira coisa que a gente deve fazer é renomear o esquema. Por que renomear o esquema? A gente vai fazer algumas alterações. Vamos seguir primeiro onde está o esquema, né? Então, lembrando, server, Solr e Wikipedia, que foi o core que a gente criou. Config
manage scheme. Por que a gente deve renomear esse manage scheme? O manage scheme ele é utilizado justamente na configuração padrão, ou seja, no padrão stateless. Então a gente tem que fazer a renomeação. E o nome que a gente vai dar é scheme.xml. Por quê? Porque a configuração padrão do Solr é sempre buscar ou manage scheme ou buscar scheme XML. Tá ok? Outro fator que a gente deve criar o scheme XML, ou seja, renomear na verdade, é que a gente não consegue acessar o scheme através da API. Então, se a gente quiser modificar através da API ou através aqui do admin, porque tudo que a gente faz no admin, ele vai fazer a requisição para o Solr. Então, a gente precisa renomear para que as configurações que a gente faz no admin, elas se tornem concretas num arquivo. Então, a gente precisa renomeá-los porque a gente vai modificar ele. Então, depois de renomear, a gente vai ter que fazer a gente vai ter que importar a classe Java que vai fazer a leitura do arquivo e a retirada dos dados. Essa classe é o Data Import Handler. Ok? Então a gente copia isso daqui rapidinho e já eu explico o que acontece. Ok, a gente abriu aqui o Solr Config e a gente vai adicionar um import do Data Import Handler. Tá ok? Essa configuração ela é preciso para que a gente importe a classe que vai ser responsável por fazer a leitura do arquivo, tá ok? Que vai nos trazer os dados. A gente utiliza esse Data Import Handler quando a gente está utilizando dados estruturados como um banco de dados, por exemplo. Nesse exemplo a gente vai utilizar arquivos XML, porém nós podemos utilizar JSON ou um banco de dados, por exemplo, SQL ou NoSQL. A diferença é bem pequena, tá ok? Então, caso você for utilizar um banco de dados, você pode vir aqui, em Get Started. Quick Start. E vindo aqui no guia, nesse indexing você vai encontrar como fazer a indexação de diversos arquivos, tá ok? Então a gente tem introdução ao index, utilizando aquela ferramenta que está junto com o Solr.cmd para fazer o post de arquivos, tá ok? A gente vai utilizar o Data Import Handler para fazer a importação de dados estruturados. Mas também a gente poderia utilizar aqui, dependendo da necessidade, a importação de dados utilizando o Apache Tika para fazer a importação de arquivos Office, por exemplo. Então, como é o dado estruturado, a gente vai vir aqui.
Então, nessa página aqui, você vai encontrar como fazer o upload como fazer a indexação de diversos arquivos de dados estruturados, tá ok? Então, basta dar uma leitura rápida e ver qual que se aplica para a sua necessidade. Fazendo a leitura daquela página, você vai ver que vai precisar justamente dessa importação. Então vamos voltar aqui para o roteiro. Uma vez a gente fez o import das classes, a gente vai fazer uma alteração no Solr config XML mais uma vez. Essa alteração que a gente vai fazer é uma alteração que a gente vai adicionar o request handler. O request handler ele nos permite criar padrões de URL. Então, a gente nessa tag request handler, a gente tem as propriedades name, que vai ser o nome da URL. Então, no caso, a gente vai ter lá http localhost 8983, o nome do nosso core, que no caso seria Wikipedia, e /data import. Nesse data import, ele vai ter uma classe responsável por lidar com essa requisição, que é essa classe aqui, data import handler. Ok? Essa URL, a gente não vai criar nenhuma propriedade, na verdade, né? Ela tem propriedades, mas essas propriedades elas são padrão da classe. Tá ok? Então a gente não vai precisar colocar, por exemplo, aqui propriedades como action, por exemplo. Né? Então a gente começa a interrogação, action e alguma coisa. Né? Então a gente não vai ter isso nesse padrão de URL. Então, para adicionar, a gente teria essas lists aqui. Então, a gente tem só o default da classe. E esse default ele tem uma configuração. Essa configuração é um arquivo de dados. Esse arquivo de dados ele vai nos dizer qual é o formato do dado que a gente vai fazer uma extração. Lembrando que o Data Import Handler ele faz a extração de dados estruturados. Então a gente precisa dizer qual que é a estrutura desse dado. Tá ok? A gente precisa dizer qual que é a estrutura desse documento, na verdade. Então esse aqui é o quinto passo. A gente precisa criar um arquivo de configuração. Então a gente vai criar aqui esse arquivo que é Data Import Handler config file. Não necessariamente precisa ser esse nome, mas foi esse o nome que eu dei. Então, primeiramente, vamos aqui adicionar esse request handler. Vamos adicionar esse request handler aqui no nosso Solr config. Então, descendo aqui, a gente pode encontrar os outros request handlers. Query, browser, eu geralmente gosto de colocar no final. Mas vou colocar no começo, fica mais fácil. Request dispatch, request handler. Corrigir a indentação. Ok, a gente salvou. Então vamos criar agora esse arquivo XML. Ok, esse arquivo XML aqui, ele não vai ter nada dentro. Tá, okay? Ele vai dar um arquivo limpo, vazio. E a gente vai colocar a seguinte configuração. A gente vai seguir aqui no roteiro. A gente diz aqui que ele vai configurar
ou o data config, tá ok? Vamos copiar, já eu explico. Esse data config, ele explica justamente qual que é a estrutura do documento que a gente vai fazer a extração dos dados, tá ok? Como o Data Import Handler ele trabalha com arquivos estruturados, a gente precisa desse passo. E é aqui que a gente tem a diferença entre puxar um arquivo XML, puxar um arquivo de um banco de dados SQL, de um banco de dados no SQL e do XML. É aqui que está a diferença. Primeiro a gente inicia aqui com o data config. Isso aqui tem naquela página que eu informei. Eu vou tentar deixar na descrição também. Então a gente começa aqui com a tag data config e o data source. Esse data source a gente tem o tipo de dado. O tipo de dado ele tem na documentação também. E a codificação. Então a gente tem o document. E esse documento aqui, ele indica que a gente está utilizando um arquivo XML. Primeiramente, a gente tem um nome. A gente nomeia esse arquivo. Essa entidade aqui eu nomeei como page. Ele tem um processo de extração. Esse processo, ele também é informado na página. Aqui é o XPath Entity Processor. O padrão, se eu não me engano, é SQL Entity Processor, que ele vai fazer a extração de bancos de dados SQL. A diferença aqui mesmo é que o SQL ele vai ter o drive JDBC e ele também vai ter o usuário, a senha e a URL de conexão. Basicamente é isso. Mas como a gente está trabalhando com XML, a gente só vai dizer o que? Esse stream, ele está dizendo que o arquivo é grande, então a gente vai precisar fazer uma bufferização. Outra que a gente está informando aqui é a URL, onde é que está o arquivo. Para facilitar, esse arquivo que eu estou utilizando, ele é um arquivo enorme. Você pode ver aqui que ele tem 800 MB. Tá ok? Então eu copiei apenas 2 páginas daqui. Então eu criei esse arquivo aqui com 2 páginas. Para facilitar, para ele puxar mais rápido. Esse for each, ele semelhante na programação, ele é um loop. Ele vai ficar buscando esse padrão aqui. Media, Wiki e Page. Esse padrão a gente pode ver aqui no arquivo que eu estou puxando, tá ok? Onde a raiz é Media Wiki. A gente tem algumas informações aqui que não me é útil. Não quero pegar elas para o meu índice. E eu vou ter aqui uma página. Esse é o meu documento que eu me interessa. Eu tenho uma página, eu tenho um título, eu tenho um ID, eu tenho uma revisão, qual foi a última revisão, quando foi, quem foi que fez a última revisão. Isso aqui me interessa. E o que me interessa mais ainda é o texto, que é do que é feita a página. Muito bem, então a gente tem o nosso texto e a gente tem aqui também a página, como eu falei, que é isso daqui que vai me interessar. Então, o for each, ele é responsável por dizer o loop do que me interessa. Então, vamos lá. Como eu tenho N páginas, eu estou dizendo que o MediaWiki, que é a minha raiz, vai ter dentro dela várias páginas. Então, faça um loop nessas páginas. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que
ele vai pegar essa página, depois ele vai descer aqui, isso aqui é todo o texto da primeira página. Ele vai chegar aqui, vai ter outra página, que ela também vai ter um título, uma revisão, quem foi que revisou, quando revisou, e no final vai ter o texto. Então ela vai pegar isso aqui também. Como eu estou pegando só duas, né, acaba aqui, mas no arquivo padrão lá eu tenho um N, então ele vai pegar todas as páginas e vai fazer a extração, tá ok? Então, continuando aqui com a explicação. Transformer. Esse transformer aqui são algumas operações de transformação que eu vou precisar. Esse regex transformer aqui, ele eu creio que não é preciso. A gente pode tirar e, se precisar, a gente adiciona. Então, esse date transformer aqui, ele vai pegar um formato de data e vai fazer a transformação em um campo que tenha datetime format. Então, ele vai pegar um formato de dado e vai deixar no padrão timestamp, né, que é o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo e pontos centésimos. Milésimos de segundo, na verdade. Então, nesse arquivo aqui, além de eu definir onde que está o meu arquivo XML, definir o loop e definir algumas transformações que vai acontecer, eu tenho que definir quais os arquivos que eu vou retirar. Como assim? Quais são, na verdade, não é quais são os arquivos, eu tenho que definir quais são os dados que eu vou retirar desses arquivos. Então, a gente define isso num field. Então, eu tenho um field que eu vou chamar, eu vou criar no Solr um ID, tá ok? Ele tem um campo aqui que eu vou chamar de ID, e esse ID, ele tá nessa pasta. Ele vai estar aqui nesse caminho, na verdade. Ele vai estar na raiz do meu arquivo, dentro de page e ID, tá ok? Então, ele basicamente vai pegar isso daqui. E basicamente vai fazer esse caminho, né? Vai pegar Media, Wiki, Media, Wiki, Page e ID. Na verdade é esse ID aqui. Então ele vai mapear esse caminho para ID. Então ele vai mapear também aqui Wiki, Page, Title para Title, Wiki, Page, Revision, Text para texto e assim por diante. E quando chegar aqui na data de revisão, ele vai pegar um formato de dado qualquer que tenha na fonte de dados e vai transformar para o dado padrão que o Solr aceita, que é justamente esse padrão aqui que eu adicionei. Então, mais uma vez, o que é que vai diferir em uma extração de um arquivo XML, nesse caso, de um arquivo JSON ou de um arquivo num banco de dados, por exemplo, vai ser a sua configuração da entidade, tá ok? E isso tudo você pode ver na documentação que eu posso deixar aqui na descrição da página específica. Então, nesse último passo, nós definimos um mapeamento entre as tags XML do arquivo com os campos que o Solr possui, ok?
Então, antes de prosseguirmos, eu preciso fazer só um ajuste aqui no caminho, tá ok? Nós fizemos esse mapeamento, ok? Então, a gente vai ter que dizer para o Data Import Handler aonde que esse mapeamento está. Esse mapeamento aqui, a gente só precisa dizer aqui, path to my Data Import Handler file config. A gente só precisa definir onde é que está o arquivo nessa tag aqui, strname string. A gente precisa definir onde está o arquivo. Como o Solr config e o Data Import Handler config file está no mesmo diretório, a gente só define o nome. Então, definimos o Data Import Handler, definimos o mapeamento entre o campo e as tags XML. Agora, nós temos que criar os tipos de campo. Tá ok? Só para relembrar. O Solr, para conseguirmos criar um índice com ele, nós precisamos primeiro criar um core, criar uma coleção. Dentro da coleção, ela possui diversos campos, ok? Que foram os campos que nós mapeamos aqui, tá ok? Agora, esses campos, eles possuem um tipo, ok? Um tipo de dado. Então, esse tipo de dado nós temos que definir também no arquivo esquema XML. Então, vamos copiar e eu explico já como que isso funciona. Como a gente está utilizando o Stateless, né, ele cria para a gente aqui diversos campos dinâmicos. Ele vai tentar fazer aqui a descoberta de novos campos. Então ele define esses campos dinâmicos. A gente pode deixar esses campos dinâmicos aí. Tá ok? Aqui ele faz a definição de alguns campos. E bem aqui ele faz a definição dos tipos do campo. Então os tipos do campo vão ficar aqui. Então basta a gente colar aqui, só uma ajeitada na indentação. O field type. O field type, ele é uma tag que vai nos definir um tipo de campo, ok? Como se fosse na programação um float, um string. O tipo de dado que vai ser armazenado, ele é dado pelo field type. O field type ele possui duas propriedades que são necessárias. O primeiro é o name e o segundo é o class. O name é um identificador e o class é a classe que vai ser responsável por lidar com esse tipo de dado. Toda classe ela possui o seu valor padrão para esses valores aqui que eu setei, ok? Então a gente pode deixar apenas o name e o class, como ocorre aqui no field type. Nesse caso, eu não priorizei muito a questão do armazenamento. Eu priorizei mais a questão da busca do usuário. Ok? Dentro dos field type, nós temos dois analyzers. O primeiro analyzer, ele tem o tipo index. E o segundo, ele tem o tipo carry. O analyzer, ele vai descrever algumas transformações que vão ocorrer com o dado antes dele ser armazenado no índice ou antes dele ser buscado. Então, no primeiro analyzer aqui no index, ele descreve algumas transformações que vão ocorrer no dado antes dele ser armazenado no índice. E o carry, ele vai descrever algumas transformações que vão ocorrer com o dado antes dele ser buscado no índice. Ou seja, o dado que o usuário descrever vai sofrer essas seguintes transformações aqui que eu vou explicar um pouco mais à frente. Todo analyzer
ele tem um tokenizer, tá ok? O tokenizer, ele é responsável por fazer a tokenização do dado. Ou seja, ele vai quebrar o dado em palavras. No nosso caso do texto, né, poderia ser um título também, ele seria o método que ele vai utilizar para quebrar as palavras. Ou seja, separar por espaço, separar por vírgula, separar por hífen, separar por barra. Então, tem diversos métodos de tokenização. Esse método que eu estou utilizando aqui, ele é quase a mesma coisa que o método padrão que o Solr usa. A diferença é que o Solr padrão, qualquer caractere que não seja uma letra ou um número, ele é tido como um caractere de quebra. Então ele vai encarar um ponto como um caractere que deve ser separado. Então, se tiver uma palavra, ponto, outra palavra, ele vai quebrar essas duas palavras em duas palavras diferentes. Agora, o que é que isso implica? Que URLs e também IPs vão ser quebrados. E eu não quero que isso aconteça. Então, eu estou utilizando esse método aqui, que é o ALS29 URL e-mail Tokenizer Factory. Ele vai preservar para a gente URL, e-mail, vai preservar também endereços IP, tá ok? Então tudo que está relacionado à web ele vai fazer o escape para a gente e vai manter aquele dado intacto. Além de separar as palavras como o Standard Tokenizer. Outros métodos de tokenizer, a gente pode olhar na documentação. Por exemplo, vindo aqui na documentação, nós podemos pesquisar Searching Tokenizers and Filters. E aqui, Tokenizers. Então, todos esses links aqui, eles são tokenizers diferentes. Então, ele diz bem direitinho como que a gente deve usar. O standard tokenizer, ele diz os pontos, o arroba são caracteres de quebra, tá ok? Ele dá um exemplo aqui de uma entrada e como que ele vai separar essa entrada, como é que é a entrada e como é que é a saída. Até é interessante a gente ver, ele não encara o ponto, na verdade, como um ponto de quebra. Cadê o standard? Não, ele mantém um ponto, mas no e-mail ele vai quebrar no arroba. Pois bem, seguindo aqui, cada analyzer vai ter o seu tokenizer. Ele vai ter apenas um tokenizer. E ele pode ter, não é obrigatório, ele pode ter N filters. Pode ter um ou quantos forem necessários. Os filters, eles são classes que vão fazer alguma operação sobre o dado. Tá ok? O primeiro filter que eu estou utilizando aqui no meu analyzer é o Stop Filter Factory. Esse Stop Filter Factory, ele vai utilizar, ele vai, na verdade, descartar palavras
que não são úteis para busca. Ou seja, normalmente ele vai descartar artigos, vai descartar conjunções. Então ele vai praticamente deixar apenas substantivos e verbos no arquivo. Então a gente tem que dizer quais são as palavras que nós devemos descartar, que são essas words aqui. Esse stop word, ele já vem padrão. Eu já estou utilizando o padrão do PTBR. A gente pode vir aqui nas configurações, a gente tem languages aqui, tá ok? Então, dando um double clique aqui, a gente vai ver que tem stop word inglês, francês, e bem aqui a gente vai encontrar o stop word português. Basta copiar para ficar mais fácil. Copia e joga dentro do config. Então, essa classe aqui, ele vai fazer o uso desse arquivo, que é um arquivo que vai auxiliar, e esse arquivo ele descreve quais são as palavras que nós devemos descartar. Aqui no caso, as palavras de, a, o, que, i, do, da, em, todas essas palavras aqui vão ser removidas do texto. Então aqui a gente já tem uma diminuição do que vai ser armazenado no índice. E com isso a gente ganha armazenamento e a gente ganha também a velocidade na busca. O segundo filtro que eu estou utilizando aqui é o Lowercase Filter. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as palavras e vai deixar lowercase. Ou seja, ele vai remover todas as palavras que estão em caixa alta. Quer dizer, ele não vai remover. Ele vai pegar as palavras em caixa alta e vai trazer para a caixa baixa. O terceiro filtro que eu estou utilizando é o Ask Folding Filter. Esse filtro ele vai substituir todas as palavras que têm acento. Ele vai remover o acento e vai remover essa cedilha das palavras. Ele vai normalizar essa palavra como se nós estivéssemos escrevendo como se a gente estivesse escrevendo elas num prompt de comando ou algo do tipo. Ele vai remover tudo que for caractere especial do português. Então, aqui ele já vai deixar mais padronizado o texto. Esse Keyword Repeat Filter, o que ele vai fazer é, todas as palavras que sobraram, ele vai duplicar. Então, se eu tiver no meu texto, sei lá, América, ele vai duplicar essa palavra. Então, vai ter América, América. Mais um filtro aqui, Brazilian Steam Filter. Esse filtro ele vai utilizar o padrão brasileiro e vai fazer o STEAM. O que é o STEAM? O STEAM ele vai remover todo o sufixo da palavra. Então ele vai deixar apenas o prefixo. Então, se eu tenho a palavra, por exemplo, corrida, ele vai deixar apenas o cor. Aí eu vou poder formar corrida, correr, entende? Ele vai deixar, ele vai aumentar a árvore de busca. Porém, como eu dupliquei a palavra, como eu dupliquei as palavras, ele vai pegar apenas uma das palavras que foi duplicada.
Então, no caso, no exemplo de correr, ele vai deixar correr e do lado vai deixar a cor. Então, tudo que for relacionado a correr e a variação de cor, num sentido de correr, ele vai pegar também. Então, com isso, eu vou aumentar as chances de eu achar aquele valor. E o outro é remover Duplicate Tokenizer Filter. Esse filtro aqui, caso não exista um stem, ou seja, se a palavra não tiver um prefixo definido, nós vamos remover a duplicação, para não ter duas palavras iguais. Então, todas essas operações aqui, dos filtros e o tokenizer, elas vão ser aplicadas no texto antes de ser guardado no índice. Tá ok? E todas essas operações, elas só vão ocorrer no campo que receber esse tipo aqui. No campo que receber o tipo texto. Tá ok? E o Analyzer Carry. O Analyzer Carry, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque os valores, eles têm que fazer um merge. Os valores, eles têm que combinar no momento da busca. Então a gente vai fazer a mesma operação. O tokenizer vai ser o mesmo. O stop filter, ele vai remover o que não for necessário para pesquisa. Ele vai padronizar, deixar tudo lowercase. Ele vai remover os acentos, C cedilha. Ele vai repetir a palavra. Ele vai fazer o stem da palavra. E ele vai remover a duplicação. Então, é isso que vai ocorrer com o campo que receber esse tipo aqui. Vamos seguir aqui o roteiro. Depois que a gente definiu o tipo de campo, a gente vai definir o campo, propriamente dito. Esses aqui são os campos que eu estou utilizando. São 4 campos. E aqui são 5 campos, mas esse ID já existe, então ele cria por padrão um campo ID. Se a gente vir aqui nos tipos, ó, ele já cria o ID pra gente. Então a gente só vai ter que adicionar os campos que estão passando, os campos que faltam. Ok, então como que a gente define um campo, né? A gente colou aqui o campo. O campo ele é definido por um nome, por um tipo, tá ok? E a gente tem esses dois valores aqui. Eles não são obrigatórios, mas é interessante. Eu não lembro qual é o padrão. Eu acho que o padrão é true para os dois. O que acontece? Se nós definimos um campo que ele tem um indexed true, a gente está dizendo que esse campo ele vai ser indexado. Ou seja, vamos adicionar os valores em índice. E o storage, ele diz pra gente se o valor em si deve ser armazenado. Ou seja, ele armazena o valor sem passar pelos filtros. Então ele vai armazenar 2 vezes os valores. Ele vai pegar os valores, vai passar pelos filtros, né, fazer toda a transformação e vai guardar o valor no índice. Depois ele vai pegar o valor real que está
num arquivo XML e vai trazer e armazenar esse valor real. Isso é útil para agilizar o processo de pegar o valor, ok? Mas campos como o texto, por exemplo, cadê? Text tipo texto, aqui, ó. Texto tipo texto. Para esse campo não é interessante, porque é muito grande o valor que vai ser armazenado aqui. Então eu não quero que ele seja armazenado. E eu digo aqui que ele não é obrigatório. Required false. Então se eu tiver uma página que ela esteja em branco, eu indexo ela mesmo assim. Se a gente perceber, tem valores que eles são basicamente obrigatórios para a gente colocar ele como sendo storage, que é o caso do ID, tá ok? A gente vai ver quando a gente for fazer a busca que ele vai fazer uma busca no índice, tá ok? Então, quando ele achar os valores que são compatíveis com a busca, ele vai trazer para a gente um arquivo JSON. E nesse arquivo JSON ele vai ter os valores que estão armazenados no índice. Então a gente tem que trazer pelo menos o ID. A gente tendo o ID da página, a gente pode fazer essa busca no banco de dados direto depois. Então a gente só utiliza o Solr para fazer a busca rápida do ID e depois a gente pega esse valor real no banco. Tá ok? Então outros valores que podemos achar interessante de ser resgatado assim que ele acha o valor, pode ser colocado também como storage true. Aqui no caso eu coloquei apenas o ID, o título e, se eu não me engano, a última modificação. Isso. Eu coloquei também o colaborador. O último cara que fez a revisão. Ok, a gente tem outro campo aqui que é o default, né? O default a gente vai atribuir um valor padrão. Se a gente vier aqui no nosso XML, a gente vai ver de revisão, ó, o contribuidor, ele ora dá pra gente apenas o IP, como é o caso aqui da primeira página, e outra hora ele dá pra gente aqui o nome do usuário e o ID do usuário. Ou seja, se o usuário tiver cadastrado, ele vai fazer isso aqui pra gente. Ele vai deixar o nome e vai deixar o ID do usuário. E se o cara não tiver cadastrado, ele vai colocar apenas o IP. Então eu achei que pro meu caso não é interessante armazenar o IP. Então, se ele não tiver um usuário cadastrado, se ele não tiver o nome do usuário para devolver pra gente, eu coloco como desconhecido. Até porque o IP vai mudar. Tá ok? Então, é dessa forma que a gente define os tipos. E a gente pode vir aqui na documentação do Solr mais uma vez e ver o field and scheme. Aqui nessa seção aqui, Documents, Field and Scheme Design, a gente pode ver os tipos, Solr Field Types. E a gente tem aqui, ó, Field Types Include with Solr. Nessa página aqui, a gente pode ver alguns tipos que já vem com que o Solr predetermina, algumas classes que nós podemos colocar no Field Type.
Ok? Data range, data point field, number field, point type, str field, tem a descrição direitinho aqui. Então aqui são algumas classes que nós podemos utilizar junto com o field type. E depois nós podemos colocar lá no tipo aqui. Aquelas classes que eu mostrei, a gente tem que utilizar aqui junto com o field type. Aqui, junto com o field type. E depois a gente tem que setar o field type aqui no type do field. Ok, então a gente startou o server, criou o core, fizemos o import do data import handler, criamos uma URL que é o data import handler para acessar o data import handler, fizemos o mapeamento do XML com as colunas do Solr, com os campos do Solr. Criamos um tipo de dado, criamos um tipo de dado personalizado. Definimos os nossos campos, definimos os campos que o Solr vai responder. E agora o que a gente tem que fazer é restartar o server. Ok? E para restartar o server, a gente utiliza esse comando aqui. A partir da onde a gente instalou, a partir de onde a gente instalou o Solr, a gente vem bin solr cmd restart -p e a gente coloca a porta que o server subiu. A partir da instalação, a gente vem bin solr cmd restart -p de porta 8983. Ok, ele reiniciou pra gente. Então a gente só vem aqui, dá um F5. Bem, ó, se tivesse dado algum erro, esse erro ele iria aparecer aqui no topo da página. Ok? Como ele não apareceu nada, então provavelmente tudo deu certo. Então a gente vem aqui no Wikipedia. Tá ok? Tá tudo certinho aqui até agora. E vamos em análises. Pronto, ó. Pronto, aqui em análise nós temos aqui o Field Value Index e o Field Value Carry. Nesses campos a gente pode ver como que vai se comportar um valor para um campo. Okay? Então a gente vai selecionar aqui um campo. Ele não trouxe. Por quê? Não. Acho que a gente não salvou. Sempre salvem, gente. Salva. Isso não precisa salvar. Salvou, tem que reiniciar de novo. Ok, reiniciou. F5.
Ok, na página vamos abrir aqui e ele não trouxe. Eu estava tentando reiniciar, porém deu um erro no Solar e eu já mostro qual foi a solução aqui. A gente tem que ir em bin solar.cmd start. Enquanto ele vai abrindo, quando eu abri o Solar, eu estava tentando fazer um teste para mostrar os campos que foram criados, né? Os campos que foram criados, ele não estava conseguindo criar os campos. Por quê? Porque quando nós renomeamos aqui o Managed, ele simplesmente criou um novo arquivo esquema e deixou aqui o Managed esquema. Então o que a gente tem que fazer é deletar esse esquema. Pronto. Uma vez deletado, ele vai funcionar direitinho. Vou colocar um host. Então, o servidor está rodando. A gente seleciona aqui o core. A gente vai aqui no Wikipedia. A gente pode vir em análises e verificar que os campos que nós criamos, então, ele está aqui. Ok? Então, mais uma vez, core, análises, e a gente vai cair aqui. Aqui nós temos os campos que nós criamos. Então, aqui a gente tem o ID, ele já estava, mas a gente também ia precisar dele. O colaborador, a última revisão, o texto e o título. Então, nesse análise aqui, ele serve para verificar se os filtros estão sendo aplicados de maneira correta. Então, por exemplo, a gente pode pesquisar aqui por um título e colocar América Latina. Então, aqui é o nosso Analyzer Index. E aqui é o nosso Analyzer Carry. Então, a gente pode aplicar aqui a análise e ver como que ele se comporta. Então, aqui nós tínhamos um texto composto por dois textos. E a primeira coisa que ele vai fazer é separar. Ele vai aplicar o nosso tokenizer. Descendo, ele tem aqui o stop filter. Ele não tem nenhuma palavra que vai ser removida, então ele permanece as duas. Depois nós temos o lowercase. A gente colocou tudo em lowercase, então ele não fez nenhuma modificação. Aqui é o ASCII, né, que é aquele filtro que vai remover os acentos. E ele retirou o acento de América. Esse aqui é o filtro que vai duplicar as palavras. Aí é aqui o motivo pelo qual eu preciso duplicar a palavra. Porque eu tenho um Brazilian Steam, que é como eu expliquei, ele vai retirar o sufixo, deixar apenas o prefixo. Então aqui em América, ele vai deixar só Ameri. Então fica americano, América. E o latina também, fica latino. Fica latina, latino, latinos. Ele pode fazer todas essas pesquisas diferentes aqui. E depois ele vai fazer a remoção. Então, caso, vamos supor que América não tenha sido removido o sufixo, então ele iria remover uma das
ele ia remover uma das palavras que está duplicada. Então, deixando o índice mais enxuto. Então, essas são as operações que são aplicadas para o texto. E como é o mesmo para os outros. Então, você pode ficar fazendo esse teste aqui de como que, se o usuário pesquisar por América, quais são as operações que ele vai fazer? Aqui. Então, essas operações aqui que vão ser feitas sobre a pesquisa do usuário. Então, América, ele deixa lowercase, depois remove o acento, depois duplica, aplica o stem, e assim vai. Então, você pode colocar os seus filtros nos campos e depois verificar que está tudo correto. Então, depois do momento que você verificou que os seus filtros estão sendo aplicados de maneira correta, como você imaginou, então nós podemos agora fazer o upload dos arquivos. Tá ok? Então, vamos seguir aqui o roteiro. Depois que restartou, agora a gente vai fazer a chamada dessa URL aqui. Ok? O que a gente tem nessa URL? A URL, nós temos o servidor, o localhost, nós temos a porta, que é 8983, nós temos Solr, que aqui é a exigência da URL, e depois do Solr vai ter o meu core, que no caso é o Wikipedia. Ok? Depois desse Wikipedia vai ter o nosso request handler, que nós definimos, que no caso aqui é o data import. O data import ele tem algumas propriedades que nós podemos passar para ele na URL. A primeira que nós estamos utilizando aqui é o command. O command ele é a forma que vai ser extraído o dado. Como eu quero que ele importe toda a página, eu coloco a opção full import. E depois eu dou um commit. Por que eu dou um commit? Porque se eu não der um commit, quando eu reiniciar o Solr, ele vai perder o índice. Então a gente vai ter que criar o índice novamente. Tá ok? Outros comandos do Data Import Handler a gente pode ver no site do Solr aqui. Aqui são os comandos que o Data Import Handler ele aceita. Então, temos um abort para abortar a operação. Temos o delta import, que é para fazer a importação fracionada de partes em partes. Só que esse data import ele só funciona para o processador SQL Query Processor. A gente está utilizando o XPath, então deixa eu mostrar aqui. A gente está utilizando esse processador aqui, que é o XPath Entity Processor, que é para XML. Então, XML, como ele não tem o controle de um SGBD, ou ele importa tudo, ou ele não importa nada. Porém, se nós formos utilizar uma importação XML e formos fazer uma operação de import utilizando o SQL, a gente tem a opção de pegar os dados de maneira fracionada. E aqui nós temos o full import, que é o que eu estou utilizando para fazer a importação de tudo.
E aqui nós temos algumas opções. No caso eu estou utilizando só o commit, que vai facilitar bastante. Então tudo que a gente tem que fazer é escrever essa URL e apertar Enter. Bem, não deu certo porque DNS não encontrado. Escrevi certo. Wikipedia. Tá ok. Localhost aqui tem host. Localhost um R, então não ia dar certo. Bem, tinha um R aqui, então não ia dar certo. Então pronto, depois de feito isso, o que a gente tem que fazer é vir aqui e apertar um Enter agora, que eu espero que dê certo. Pode ser que aconteça, como aconteceu aqui, que o primeiro Enter ele não vai fazer a extração. Tá ok? Aqui ele não extraiu nada. Então você dá um segundo Enter. Pronto. Depois que você der um Enter, para saber se a operação deu certo, você vem aqui, ó. Primeiramente ele dá um success em algum ponto. Cadê messages? 0 committed. Status message, total request 0. Ele não dá. Aqui é no local do idle. Cadê? Pronto. É no local do idle. O status ele tá em espera. Mas aqui, ó. Então a gente vê aqui do index completed, index incompleted, e a gente vem aqui, ó, em 2 documentos adicionados. Ou seja, 2 páginas foram adicionadas no nosso índice. A gente pode vir aqui e entrar aqui no Wikipedia. No overview, a gente vai ver o número máximo de documentos. Então, o número de documentos é 2. Então, significa que as nossas 2 páginas foram indexadas com sucesso. Então, agora a gente pode fazer buscas. Então, a gente vem aqui em Query. E é nesse local que a gente pode fazer algumas buscas, né? Primeiro aqui a Query. Nós temos esse asterisco, 2 pontos asterisco. No primeiro asterisco aqui, nós vamos definir o campo que nós queremos pesquisar. Eu vou pesquisar por título. Ok? E o segundo campo é a pesquisa. Então, vamos pesquisar por América. Tá ok? Aqui nós temos a paginação, né? Então eu quero no máximo 10 documentos. E a gente pode fazer a pesquisa. Então, no caso, ele nos trouxe aqui, ó. Ele nos trouxe a América Latina. A página é justamente a página que fala da América Latina. Cadê a primeira? Não, é a segunda mesmo. Essa aqui é a segunda, com ID 223. Então, a partir daqui, a gente só pegaria esse JSON e faria uma requisição para o banco de dados
a partir desse ID. Então facilitaria bastante a questão da busca. Tá ok? Então, para encerrar, a gente pode tentar pegar o arquivo maior agora. Já que o arquivo menor deu certo, né, que é esse wiki.xml, a gente pode tentar pegar o arquivo maior. Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu já tenho os dois arquivos. O primeiro, que foi o que a gente acabou de importar, e tem um arquivo de 800 MB. Então a gente só vem aqui para pegar logo todo o nome dele e a gente volta lá no wiki. Deixa eu ver, não é no esquema, é no data. Cadê? C. Então a gente abre aqui o data config e a gente troca aqui o local onde está o arquivo que tem apenas 2 páginas para o arquivo que tem o grande número de páginas aqui. Então a gente dá um Ctrl S, salva e a gente restarta o server. Ok, o server startou. Aí para fazer o import, basta a gente vir aqui e dar um Enter de novo. Caso a operação não tenha sido bem sucedida, dá Enter mais uma vez. Porém, eu vou ensinar outra forma de você poder chamar o Data Import Handler sem precisar digitar toda essa URL aqui. Basta a gente vir aqui no Solr e aqui a gente tem Data Import Handler. Data Import, na verdade. A gente vindo aqui em Data Import, a gente vai poder ver o comando, tá ok? Tem o Delta Import, a gente vai fazer o Full Import. Qual a entidade, tá ok? Lembra que eu falei que nós podemos colocar N entidades em um documento? Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Eu falei que um data config podia ter N documentos e cada documento podia ter N identidades. Então, essas N entidades, ela aparece aqui, ó. Como a gente só tem uma entidade, a gente coloca page. A gente coloca o número de linhas que vão ser puxadas. Eu vou deixar só 10 aqui. E nós temos alguns parâmetros. Ok? No caso, qual foi o parâmetro que eu coloquei? Eu coloquei o parâmetro commit. Então, commit igual true. Aí, para ter certeza que as configurações foram carregadas, a gente pode vir aqui no configuration e vai ter justamente o novo documento. Então, sempre que você alterar o date config e for utilizar essa ferramenta, é interessante vir aqui em configuration para verificar se a alteração que você fez foi feita com sucesso. Então, depois de verificar, a gente baixa e vir aqui em execute. Executou, a gente vem aqui na saída. O comando ainda está rodando. Carregar aqui. O comando ainda está carregando. Total de linhas encontrada. Essas
Opa. E tá aumentando. Ok, o processo terminou e ele levou aqui, ó, 14 minutos para ser concluído. São 800 MB de texto. Então, aqui, ó, olha quantos documentos foram processados. 126.265 páginas foram processadas, né, documentos. Então, levou aqui um tempinho para pegar tudo. Porém, agora a gente pode vir aqui no overview e ver que a gente tem, ó, 126.265. É muita página. Agora a gente pode ver como que vai ficar uma busca aqui. Então vamos fazer uma query. Vamos ver se a gente tem algum title. Vamos pesquisar aqui por caneta. Primeira coisa que veio na cabeça. Ó, vê que a pesquisa foi rapidinho. Pesquisa por caneta. O tempo, se eu não me engano, isso aqui, não sei se é milissegundos. Caneta. Viu? Se eu não tivesse colocado aquele... Se eu não tivesse colocado o Steam, ele não iria trazer isso daqui. Caneta boa. Jogos de caneta papel. Então, assim, coisas que parecem absurdo tem aqui. Então, caneta. Algo relacionado a caneta, propriamente dito. Algo que parece assim um pouco sem nexo, mas que tem lá e ele vai e traz pra gente. Então, vamos ver se tem algo relacionado ao título caneta preta. Ele vai trazer exatamente isso, caneta preta. Se não tiver juntinho caneta e preta, ele não vai trazer. Mas a gente pode... Viu? Não tem nenhum termo relacionado a título que tenha caneta preta. Agora a gente pode verificar no texto. Aqui tem Manuel Antônio Pina. Deve ter alguma coisa relacionada à caneta preta no texto dele. Vamos ver se... text. Então é isso, gente. A gente criou um índice. Fez a indexação. Tudo bonitinho, tudo funcionando direitinho. Tá ok? Conseguimos fazer algumas buscas aqui na query. Outra coisa interessante que a gente pode ver é... pesquisar por celular aqui. Então, outra coisa que a gente pode ver aqui, ó, que é a URL de pesquisa. Como ele tem a API, ele permite a gente verificar direto, né? Então, a gente poderia digitar copiar o endereço do link. A gente pode vir aqui e pesquisar direto. Tá vendo? Ele vai trazer o JSON normalmente. Então, se a gente quisesse o texto completo, mais uma vez, seria só pegar aqui o ID e fazer a busca direto do banco de dados, ou então do arquivo. Então, bem, era isso que eu queria mostrar.
a criação de um índice e a busca para facilitar. Lembrando mais uma vez que eu estou utilizando XML, mas o JSON e para fazer a extração fazer a extração em um banco de dados ou um arquivo JSON, nós podemos simplesmente trocar o cabeçalho aqui da entidade. Então, é isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima.